Olá, eu sou Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de adultos, os ataques contra a Igreja de Cristo. Esta é a lição número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. E como foi este trimestre para a sua vida? Foi edificante para a sua vida, para a sua família? Você tem ido à escola bíblica dominical, tem feito a diferença por lá? Portanto, hoje, final deste trimestre, que também será uma bênção para as nossas vidas. Texto áureo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Verdade prática. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Nós devemos sempre ser submissos ao nosso Senhor. Deus, ele é soberano. Então, quando nós somos submissos à sua vontade, ele certamente nos dará vitória, porque a única forma, na verdade, de nós resistirmos ao diabo é sendo submissos ao Senhor. Introdução. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual ela foi formada. De modo geral, quando nós estamos numa situação, às vezes até muito concentrado em fazer alguma coisa, se ouve-se um barulho, nós já desvirtuamos, nós já perdemos o senso de direção. Com a igreja não é muito diferente. Às vezes nós estamos até centrados na igreja, estamos cultuando ao Senhor, mas basta uma sutileza do adversário que nós já nos desligamos. Vou te dar um exemplo bem simples. Não estou dizendo aqui, não vou até me antecipar e dizer que as crianças são algo instrumentos do adversário, não é isso. É que em alguns casos específicos a igreja está sentindo o movimento do Senhor, a glória do Senhor está passando ali, estamos sentindo a presença e de repente uma criança faz uma determinada arte, pronto, é o suficiente para toda a igreja se desligar. E entre outras coisas também, às vezes um barulho que se ouve, um estrondo que se ouve, ou alguma coisa dessa natureza, e nós já ficamos dispersos. O que eu quero dizer com isso? As sutilezas de Satanás é exatamente isso. É sutil. Não precisa de fazer muita coisa. Às vezes um simples barulho, uma simples coisa, nós nos desvirtuamos. Assim também são as sutilezas de Satanás, tanto no culto quanto na igreja num todo. Ele começa a vir com algumas situações que vimos este trimestre, começa a banalizar isso, banalizar aquilo, situações, começam a entrar o nada a ver, isso não tem nada a ver, e a coisa começa, de repente, e aí quando nós acordamos para a vida, para ver o que realmente está acontecendo, vemos que estamos todos perdidos dentro da casa do Pai. Nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio. Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Cristo, o Salvador. As Escrituras são bem claras, não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de cultos, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Jesus é o único Salvador e ponto. Não existe outro, não existe uma exceção. Entretanto, muitas das vezes, a igreja acaba se afastando do Senhor, ou uma pessoa em si, um irmão, uma irmã, acaba deixando de lado o Senhor, e o que acontece com isso? Acaba dando ouvidos a questões de filosofias, ideologias, e isso acaba tomando o espaço que era do Senhor, e nós devemos compreender que temos que ter a mente do Senhor, temos que ter a mente de Cristo, então devemos estar em comunhão com o Senhor. Portanto, Cristo é o nosso Salvador. Nós não devemos nos afastar. Ele precisa ser sempre o centro da nossa vida. Cristo, o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor e nós devemos proclamar a Cristo como o único Salvador. Ele é o único Salvador e o único Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E a igreja deve proclamar
esta verdade. Nós, a Igreja de Cristo, é formada para isso, para evangelização, para levar o Evangelho, para levar o amor de Cristo a todas as nações. Nós não devemos permitir que Satanás tire o nosso foco. Mais uma vez, nós temos que nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nós precisamos resistir ao adversário, nós precisamos estar junto com o Senhor, ser submissos ao Senhor para que assim o Senhor venha nos dar vitória e nós assim continuemos marchando, glorificando o nome do Senhor e evangelizando as nações. Sinopse: é preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e Senhor. Comprometimento com as Escrituras. Bíblia, a revelação de Deus. De vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistemática de minar a autoridade das Escrituras. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E muitos falsos profetas, falsos mestres, querem a todo custo tirar essa autoridade da Bíblia. A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática, e nós devemos continuar crendo que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Na Bíblia Sagrada está contida todas as questões para que nós venhamos ser salvos. Então nós precisamos compreender este negócio, não permitir que Satanás com suas sutilezas tire o nosso foco da palavra. Nós devemos continuar firmes com o nosso comprometimento com as Escrituras, fazendo o que a Bíblia manda fazer e não fazendo o que a Bíblia diz para não fazer. Nós devemos continuar sempre obediente à palavra de Deus. Bíblia, regra de fé e conduta. Uma igreja genuinamente evangélica precisa de se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. E não só do cristão, mas também do não cristão também. Entretanto, aqui vai pesar mais para nós, que como nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, Nós somos seguidores do Senhor Jesus, nós somos fiéis a Cristo. Então, o que norteia a minha vida moral e ética? A palavra. Não é o que a mídia fala que eu preciso fazer, não é o que o mundo fala, não é o que a sociedade diz, é o que a Bíblia diz. Haja vista que muitas das vezes o cristão quer ficar dando de mão dada, quer paquerar o mundo e anda perdendo os seus valores éticos e morais. Independente das circunstâncias, nós nunca devemos abrir mão dos ensinamentos bíblicos na questão da ética e da moral. Até porque hoje o mundo está tão perdido e nós devemos continuar sendo o sal da terra. Sinopse: comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando a única regra de fé e conduta. Comprometimentos com uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo no plano da redenção. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Não, como a Bíblia diz, aos Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós devemos ser cheios do Espírito. Nós devemos alimentar esse Espírito em nós. E como é que eu faço isso? Lendo a palavra, orando ao Senhor, jejuando, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor, indo à igreja, cultuando, adorando o nome do Senhor. Assim nós vamos ficar sempre cheios do Espírito. E até porque é o Espírito Santo que é a nossa bússola, Ele que nos leva, nos direciona. Então, para que assim nós venhamos vencer os desejos carnais. A vida cheia do Espírito. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver vitorioso no Espírito. Nós devemos sempre ter o Espírito como nosso guia. Nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo. Quantas pessoas hoje
até muitos delas batizadas com o Espírito Santo, mas não são mais sensíveis a esse Espírito. Já perderam a essência, já não querem mais saber, já não se importam mais de ter uma comunhão direta com o Senhor, se deixar levar pelo Espírito, né, ser cheio do Espírito, estar sensível ao Espírito Santo. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida de qualquer maneira? E eu digo aqui dentro do conceito bíblico, dentro do conceito cristão, né? Pessoa dentro da igreja, mas já não tem mais aquele prazer de sentir a presença gloriosa do Espírito Santo no meio de nós, né? Sinopse: é preciso buscar uma vida cheia do Espírito em que somos conduzidos e dirigidos por Ele. Comprometido com a igreja local, a igreja como o corpo de Cristo. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. Isso é bem fácil de compreender. Quando, por alguma razão, alguém perde um membro do corpo, esse membro que se perde, ele fica literalmente isso, perdido. Ele morre. Por quê? Porque ele já não está mais ligado ao corpo. Assim também somos nós. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, se alguém está fora dessa igreja, esse membro está morto, como é o caso do desigrejado. O desigrejado, ele está fora do corpo. E por mais que ele queira se enganar dizendo que ele sozinho é a igreja, não, ele sozinho não é a igreja. Haja vista que, mais uma vez, quando nós estamos desligados da igreja, que é o corpo de Cristo, nós estamos mortos, porque nós não temos comunhão. Ou seja, esse membro não recebe mais nada vinda do corpo. Então, como é esse corpo, né, a igreja, que tem o Espírito Santo, tem a presença do Senhor, não envia nada para esse membro que foi desligado, né, que ele saiu, não faz parte mais ali da igreja, então esse membro está morto. O lugar e a importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. É bem verdade que nós dizemos muito, né? Eu vou à igreja, quando nós dizemos, na verdade, estamos indo ao templo. Templo é diferente de igreja, isso é notório. Entretanto, a igreja, que é uma palavra grega, né? A palavra eclesia, que quer dizer assembleia ou reunião, quer dizer o seguinte: quando nós estamos no templo, nós estamos reunidos, estamos numa assembleia, estamos numa reunião adorando ao Senhor. Portanto, nós somos uma igreja ali, no templo. Mas essa igreja que está ali no templo ir para uma praça pública, por exemplo, e continuar louvando ao Senhor, continua sendo igreja, mesmo sem o templo. Por quê? Porque a igreja, o que é a igreja? Somos nós reunidos, é o povo reunido. Mais uma vez eu vou enfatizar que uma pessoa sozinha não é igreja, uma pessoa sozinha ela faz parte da igreja. Então, quando todos nós estamos numa praça pública, por exemplo, num culto ao ar livre, nós ali somos igreja, mesmo sem o templo. Por outro lado, não é qualquer reunião que é igreja, não é porque algumas pessoas se reuniram, por exemplo, num bar, que ali está tendo uma igreja. Não, até tem uma assembleia, até tem uma reunião, mas não tem igreja. Por quê? Porque não estão cultuando ao Senhor. Então tem esses dois lados, né? Sinopse: é preciso comprometer-se com a igreja como o corpo de Cristo. Conclusão. Chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliar da igreja. Então, que nós viemos a cada dia mais compreender que o Espírito Santo é o nosso guia. Então, vamos cada dia mais nos encher do Espírito, alimentar o Espírito, ser sensíveis ao Espírito, continuar firme no propósito do Senhor, crendo que Cristo é o ponto principal da igreja. Cristo
é o fundamento da igreja e a igreja é o corpo de Cristo, portanto nós estamos ligados a este corpo. Revisando o conteúdo, número 1, 1 Coríntios 2:2, Atos 4:12, Atos 8:5. Número 2, jamais deve esquecer-se de que ele é o único Senhor. Número 3, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Número 4, é o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Número 5, sutilezas da imoralidade sexual, sutileza da relativização da Bíblia, sutileza das mídias sociais. Então, que cada um de nós venhamos ter no nosso coração a firmeza de continuar na presença santa do Senhor, louvando e adorando a beleza da sua santidade e resistindo às sutilezas de Satanás, sendo submisso ao nosso Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno e eu te aguardo no próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!